Nós estamos nos juntando aqui hoje com tanta gente para pensar alguma coisa que não é individual, não é de natureza egoísta, não tem a finalidade de fazer com que você e eu vençamos a qualquer custo. Não foram chamados ou chamados aqui hoje para aprender a como vencer as outras pessoas, como dominar a qualquer custo, né, como levar vantagem de qualquer modo. Ao contrário, o convite feito é porque a gente pense um pouco qual é a nossa obra. Você já imaginou? Homens e mulheres que se interessam a algo que nos honra imensamente. Aquilo que faz com que a gente proteja nossa decência. Por isso, título dessa reflexão, qual é a tua obra? Aliás, essa é a pergunta. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, o que vai ficar? Qual é o teu legado? Qual é o meu legado? Qual é a tua herança? Qual é a minha herança? O que é que nós vamos deixar? O que é que você e eu deixaremos que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa odiosa? Porque muita gente deixa coisas que geram fratricídio. Por isso é uma grande questão. Eu gosto muito de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana, muita gente o conhece, é um homem estupendo, que deu um azar danado, morreu há 20 anos, na mesma semana que o Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece do circuito. Tanto que tem gente que não sabe que Mário Quintana morreu, né? Outros talvez nem de que ele viveu. Né? E Mário Quintana, um homem especial, inclusive com uma grande qualidade. Ele solteiro, com quase 88 anos de idade. E ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico, é um argumento que nos ajuda, né, a pensar um pouco. Pois bem, Mário Quintana tem uma trova especial. Ele disse, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando que você e eu deixamos de viver? Quando a gente tem uma vida pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Afinal de contas, nós somos mortais. Isso significa que nós não temos a eternidade para ter uma obra que honre uma vida para que ela não se apequene. No livro Qual é a Tua Obra, aqui mencionado, que aliás dá título a esta palestra, eu menciono também, né, um autor britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli foi, inclusive, o primeiro-ministro da Rainha Vitória. Benjamin Disraeli diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando a gente apequena uma vida que já é curta, quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna. Interessante. Nós temos hoje aqui um grande grupo de homens e mulheres que no campo do município ou do estado atua na atividade pública, isto é servidor. É aquele ou aquela que tem uma capacidade imensa de fazer algo especial, ganhar a vida cuidando de vida. Você quer coisa mais honrosa do que ganhar a vida cuidando de vida, mas não da própria vida. Também da própria vida, mas do conjunto da vida numa comunidade, numa cidade, num estado. E nesta hora, quero lembrar algo. De fato, a vida é muito curta para ser pequena. Nós estamos quase terminando o mês de novembro. Esse mês teve, no dia 2, a lembrança por parte de uma parcela dos cristãos que criaram o seu dia de finados. O dia de finados tem uma finalidade, fazer com que você e eu nos lembremos de algo especial, que mortais somos. Aliás, você sabe que nós somos o único animal que é mortal. Porque embora todos os animais morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Por exemplo, teu cachorro está dormindo sossegado agora. Teu gato está lá, numa boa. Você, desde que eu falei, está pensando. Por isso, nós não somos só mortais. Nós sabemos disso e o fazemos desse modo. Olha que coisa boa. Por isso, eu queria lembrar exatamente nessa direção. O dia 2 de novembro, para alguns, lembra exatamente a ideia de finados. E é interessante porque este mês
Curiosamente, ele é o penúltimo mês do ano, mas ele nem sempre foi assim. Olha que coisa. Aliás, se o teu filho te perguntar, por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de dezembro é o mês 12? O que você vai responder? Talvez você não saiba, mas como lembrou o presidente, eu sei. Em compensação, tem muita coisa que você sabe e eu não sei. Muita coisa que você conhece eu não conheço. Sorte sua e sorte minha. Soubéssemos as mesmas coisas, nós íamos ficar nos repetindo. Ainda bem que você sabe uma coisa, eu sei outra, a gente troca e cresce. Vida é isso. É a capacidade de partilha. Parênteses, dentro do parênteses, partilha. Vida é partilha. Homens e mulheres que não sabem partilhar não têm uma vida que possa ser tão elevada. Afinal de contas, uma vida que tem abundância é aquela em que há partilha. Exemplo, nós nos aproximamos da lembrança do Natal para algumas pessoas. Uma mesa de Natal abundante não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem partilha. Às vezes a única coisa que você tem sobre uma mesa de Natal é comida. E muita. E nenhuma partilha. Vida é partilha. Afinal de contas, é só lembrar algo decisivo. Vários de nós aqui, ou aqueles que nos assistem, quando mais jovens, tínhamos menos dinheiro, menos recurso financeiro. A sociedade brasileira era mais pobre do que ela é hoje. Vários dos nossos pais tiveram menos dinheiro do que nós. Vários dos nossos tínhamos menos recurso. O país ele foi elevando a nossa capacidade de renda. Claro que ainda longe daquilo que a gente deseja e merece, mas absolutamente superior ao que já tivemos há 40, 50 anos. Portanto, vou contar uma coisa que quem é jovem talvez não imagine. Vários de nós, quando mais jovens, a gente ia almoçar no domingo na casa de um irmão, do pai, da mãe, de um parente. Não tinha possibilidade de fazer um almoço se cada um não levasse alguma coisa. E aí vinha um milagre magnífico na vida. Cada um de nós levava um pouquinho. Mas na hora de ir embora, todo mundo levava mais do que tinha trazido. Esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre da multiplicação. Olha que coisa. Cada um de nós levava só um pouquinho. Um frango, uma maionese, uma lasanha. Mas na hora de ir embora, depois que você juntava e todo mundo comia, sobrava. E cada um levava para casa mais do que tinha levado para o almoço. Nós temos essa condição em qualquer cidade, em qualquer comunidade, em qualquer família, no planeta. Claro. Nós só não o fazemos no dia a dia porque uma parcela ainda tem uma ética absolutamente individualista, exclusiva, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Aliás, alguns acham que a regra na vida é cada um por si, Deus por todos. Mahatma Gandhi nos alertou sobre isso. Ele disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos sem enxergar. E essa é uma coisa séria. E aqui na sala, quem não enxerga sabe muito bem o impacto que tem, né, que não enxerga com os olhos, né, que enxerga com os ouvidos ou com os dedos. Sabe o impacto que isso tem, né, no nosso cotidiano. Por isso, cautela. A lógica do olho por olho, ela é arriscadíssima. E se a gente observa, nós temos uma coisa séria, né, que é a nossa incapacidade, às vezes, de pensar na nossa mortalidade. Por isso, volto. Por que o mês de novembro é o mês 11? Por que o mês de setembro é o mês 9? Talvez algumas pessoas não saibam, mas até o século I a.C., até o século I a.C., no mundo romano, o ano se iniciava em 1º de março. O ano se iniciava em 1º de março. O primeiro dia do ano era 1º de março. E o último era 28 de fevereiro. Por isso, quando o ano se iniciava em março, setembro era o mês 7. Outubro era o mês 8. Novembro era o mês 9. Foi Júlio César que alterou o calendário e colocou janeiro e fevereiro no início do ano, produzindo alguns distúrbios. Um deles que o segundo mês do ano passou a ser o mês mais curto. E antes ele era o último, servia para ajustar o calendário. O segundo distúrbio é que parte dos meses o nome perdeu o sentido. Novembro virou o mês 11. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas eu sei. E eu partilho contigo, agora você sabe também. Olha que coisa boa.
Pouco a pouco o mundo foi adotando o dia 1º de janeiro como o primeiro dia do ano. O único país do mundo em que o ano continua começando em março é o Brasil, né, que é um país clássico, né, um país clássico que não aceita essas modernidades de Júlio César. E para nós, não é março, ainda não começou. Né? Olha que coisa interessante. No entanto, no passado se usava o último dia do ano, que no caso era 28 de fevereiro, para pensar sobre a vida. Você sabe que a palavra fevereiro ela vem de uma divindade etrusca, o nome do mês, de uma divindade etrusca que é Februa. Februa é a divindade da purificação, da queima, da febre. Porque a febre, ela purifica. Isto é, ela faz com que haja a anulação daquilo que não serve e a proteção daquilo que serve. Nesta hora, quero lembrar algo. Os antigos, no mês de fevereiro, usavam o final do ano para pensarem sobre o que tinham feito e o que deveriam fazer. Nós passamos a fazer isso com dezembro. Quando se aproxima 31 de dezembro, alguns e algumas têm o hábito de pensar naquilo que fizeram. Isso é típico de algumas religiões, entre elas o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que tem uma ideia muito forte na vida. Tenha você ou eu religião ou não, há uma questão séria nessas religiões. Elas têm uma coisa chamada juízo final. Na crença dessas religiões. O que me assusta na ideia de juízo final não é o fato de ser final, mas o fato de ser juízo. Porque na crença dessas religiões, insisto, acredite você ou não, essa é uma questão tua privada, há algo decisivo. Elas acreditam que ao final da tua existência, a divindade vai te chamar no canto e falar, vem aqui para um particular. Seguinte, durante a tua vida, por que é que fez o que fez? E por que é que não fez o que não fez? Aliás, por que é que fez o que fez do modo como fez? E por que é que deixou de fazer o que deveria ter feito? Essa é uma pergunta séria. Algumas pessoas na vida não esperam o dia de juízo final para meditar sobre isso. Vão fazendo durante a própria vida. Pois bem, os cristãos construíram, a partir da influência judaica, uma percepção. E essa percepção ela se consignou na ideia também de juízo final no último livro da Bíblia dos cristãos, que é aquele que fala do fim, que é o livro da Revelação ou o livro do Apocalipse. Quem aqui tiver uma Bíblia cristã, dê uma olhada um dia. Esse livro é um livro terrível. Ele não é terrível porque é horroroso, mas porque ele traz algumas coisas para meditar. E se você observa, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é, porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que frase forte. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente que é mais ou menos. Que é quente ou frio não, que não cheira nem fede. Sabe gente morna? Morna no trabalho, morna na comunidade, morna na prefeitura, morna na câmara, morna na escola. Morna. Não é quente nem fria, gente que não tem compromisso, que não cheira nem fede, mais ou menos compromissado, mais ou menos competente, mais ou menos servidor, mais ou menos religioso, mais ou menos político, mais ou menos. Sabe gente morna, que não cheira nem fede. Deus vomitará os mornos. Sabe aquela pessoa que é morna? Morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na comunidade. E aí, como é que está o debate em Campinas sobre a política? Vamos levando, né? E aí, lá na prefeitura, vamos ver o que dá, né? E a escola, como é que está? Não sei, vamos ver. Falta pouco para eu aposentar. Deus vomitará os mornos. Gente que é morna na amizade. Você vai apertar a mão dela, com licença, ela dá só a pontinha do dedo. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Você vai abraçar, a pessoa abraça meio de lado, meio parece que tem nojo.
Sabe gente que economiza afeto? Pessoas que esquecem que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é repartir. Gente que é morna na cidade, morna no casamento, morna no serviço público. Morna, não é quente nem fria. É morna na religião. Conheço gente, por exemplo, que vai a um culto ou a uma missa. Um dos meus sobrinhos é pastor presbiteriano aqui em Campinas, e às vezes a gente brinca, né, sobre isso, curiosamente, porque tem gente que vai a um culto ou a uma missa e escolhe o horário da missa, por exemplo, pelo tamanho rápido que ela tem. Se eu vou à missa das 10, naquela igreja que o padre faz uma missa rapidinho, então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Atenção, Deus vomitará os mornos. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando ela é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal porque não está, ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai, e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo, que é letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro, se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado. Né? Tem túmulo que está abandonado, tudo caído, o vaso não é cuidado mais. Aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fúteis, inúteis, e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama, e tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa Câmara Municipal ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são, de maneira alguma, famosas. A fama passa. Eu, Cortella, às vezes eu sou famoso, depende da semana, do programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira, te vi na televisão, te vi na televisão.
Eu estava agora em novembro, no programa da Fátima Bernardes, a semana inteira falaram, te vi na TV, vou estar lá agora dia 10 de novo, 10 de dezembro. Aí eu sei, semana inteirinha, te vi na Fátima, depois de uma semana, vai embora. Claro. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim se você puder. Parênteses, por que eu disse olha para mim se você puder? Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer olha aqui para mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos. Elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso, no meu cotidiano, esquecer disso. Porque, do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder. É alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo é da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Quanta gente é importante? Olha que coisa. Levou para dentro. No andar que eu era secretário, lá no fundo tinha uma cozinha, onde ficava a Dona Maria. Sim, uma pessoa real, que fazia café o dia inteiro para servir no gabinete do secretário. Porque a gente vai recebendo pessoas e tomando café. No mesmo andar, lá no fundo, ficava um rapaz que tirava cópia xerográfica. No andar de baixo ficava a contabilidade, onde se fazia a nota de empenho. Sabe o que a Dona Maria achava que ela fazia na Secretaria de Educação? Café. Sabe o que o rapaz que tirava cópia xerográfica achava que fazia na Secretaria de Educação? Tirava cópia xerográfica. A moça que fazia nota de empenho achava que o trabalho dela era fazer nota de empenho. O que ela não tinha visão? Da obra. E por isso eles estavam na rotina do dia a dia. A rotina. Não havia um entusiasmo. Um dia eu decidi mudar essa lógica. E decidi que em vez de ir comigo visitar a escola, com banda, com merenda, com criança, com tudo, em vez de ir quem já estava convertido, era melhor levar pessoas do dia a dia da secretaria. E aí eu passei a avisar. Quem vai comigo agora nas visitas vai ser o pessoal do dia a dia do gabinete, que tem as várias atividades. A primeira que foi comigo foi Dona Maria. Com uma novidade. Primeiro, andar no carro do secretário. Segundo, no banco de trás. Terceiro, joelho com joelho. Com batedores da Polícia Militar na frente, como é na capital às vezes, ou da Guarda Metropolitana. E ao chegar na escola comigo, não só privar de uma conversa, que não tinha que ser comigo, eu estou falando da simbologia da autoridade. Né? Chegar lá na escola, em vez dela ir fazer o café e servir, ela ia ser servida. E ela entrava e via a banda, e via as crianças, e via a reforma da escola. Vocês não fazem ideia. Quando a Dona Maria voltou, a partir dali era outra Dona Maria. De repente ela entendeu uma coisa, que o que ela fazia na Secretaria de Educação não era café, era educação. E aquilo que ela fazia, que o jeito dela de fazer educação era fazer café, virava escola, criança, cidadão atendido. No dia seguinte, ela viu o rapaz do Xerox que passava o dia inteiro naquela máquina fazendo aquele gesto. E ele ficou boquiaberto, porque ele não fazia ideia que o que ele fazia não era tirar cópia, o que ele fazia era educação escolar. E o jeito dele fazer educação escolar era nos ajudar, tirando cópias. Vocês precisam ver a moça, né, que fazia nota de empenho. Ela imaginava que a tarefa dela era passar o dia ali fazendo nota de empenho. Quando ela viu que as notas de empenho viravam reforma, criança, comunidade, criança brincando, estudando, ela ficou boquiaberta. O que ela não tinha entendido? O propósito. O propósito, isto é, qual era a obra dela? A obra não era fazer nota de empenho, era construir educação escolar numa comunidade. Usar os recursos de maneira adequada para elevar a vida. A partir dali, tanto faz quem era o governo.
Porque, de maneira geral, o funcionário do dia a dia, ele não adere a projetos de governo, porque o governo é eventual. Mas quando ele tem clareza da obra, que ele vê, por exemplo, que uma Câmara Municipal está sendo reestruturada para que ela tenha maior capacidade de servir a população e honrar o recurso, tanto faz quem é o presidente. Se há uma adesão por parte de quem está no dia a dia como servidor, na saúde, na educação, no transporte, na segurança, nas secretarias meio, na área de gestão, administração, muda o jeito de fazer. Porque ele percebeu algo decisivo, que era a obra. Porque a gente estava tentando que ele não fosse morno. Por isso, vida com propósito. Coisa curiosa, há pessoas que estão nessa área e que não o têm. E que têm uma obra diminuta, pequena. Por isso eu vou contar uma coisa. No serviço público, algo que é muito perigoso, que é gente morna. Porque essa gente morna, ela, de maneira geral, ela acha que o que ela faz é só aquilo como um emprego. Você sabe disso. Na área privada também isso acontece, mas na área pública há uma destinação diferente, que é a própria atividade pública em si. Por exemplo, tem uma coisa que é muito perigosa. Na minha área, que é a educação escolar, vou contar uma coisa que quem é professor aqui, ou professor, sabe. Tem gente que atua no ensino público e no ensino privado. E se comporta de um jeito no ensino privado e de outro no ensino público. No ensino privado, participa das reuniões, das atividades. No ensino público, tira todas as licenças, vê tudo que pode. Aliás, tem gente que atua em ensino público e despreza a escola pública. Despreza. Ameaça o filho com a escola pública. Você não está estudando, você vai ver, vou te pôr numa escola pública, você vai ter que conviver com aquela ralé. Essa pessoa tem que ser decente e ir embora. Porque é absolutamente nojento que alguém afira, aliás, os rendimentos da área pública e não respeite a área pública. É absolutamente nojento receber aquilo que se tem sem que se respeite quem paga. É absolutamente nojento imaginar que se possa ganhar o sustento em algo que se despreza. Isso é comum. Isso é comum, inclusive, a pessoas que no dia a dia, você sabe, eles argumentam que ele vai ser mais ou menos, também pelo salário que me pagam. Você já imaginou esse princípio aplicado ao corpo de bombeiros? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas está pegando fogo lá. Não, mas é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai, e eu também, o que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Interessante. Uma das coisas mais marcantes quando se pensa em gestão e liderança é gerir para elevar a vida coletiva. Atuar de maneira que não seja cínica. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos, é a nossa capacidade de ganhar importância. Eu já observei, você também, várias situações em que algumas pessoas, elas não deveriam estar
naquela atividade, especialmente em alguns ramos da atividade pública, porque ela, primeiro, não merece que o povo pague o salário dela, porque ela finge, e segundo, ela despreza aquele lugar. Mas há outras pessoas que, é claro, merecem muito mais do que recebem. Há outras pessoas que, de fato, têm que ser honradas no dia a dia, na atividade pública, mas nem sempre. Afinal de contas, como você bem lembra, há uma coisa aí que é decisiva, que marca, inclusive, nossa percepção. A ideia que se tem até, né, e que não pode, de maneira alguma, ser deixada de lado de pessoas que não querem se apequenar. Atenção. Há um grande pensador que muitos conhecem aqui, chamado Padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no Brasil. Padre Antônio Vieira começa um sermão dizendo: o peixe apodrece pela cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. Já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. E há pessoas que apodrecem pela cabeça. Isto é, uma cabeça que é morna, fútil, banal, inútil. Afinal, o que é vida? A vida é curta para ser pequena, e é curta mesmo, 75 anos. É a nossa média hoje. 75 é nada. Para alguns que são jovens aqui, 75 é muito. Para vários de nós, é depois da manhã. Quando você tem 30 até 70, é. Agora não. Muda muito. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gruda em você, com licença, professor. Ela não gruda em você e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 2 dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia, só para poder abraçar o meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais uma semana, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu a amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou, mas é ser eterno. E eu não sou eterno do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo, naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei, e você também, que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o que fiz. Você já imaginou? Essa é uma das coisas mais fortes. Agora eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que você ainda tem quase 26 minutos de desespero. Muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica. Para que pensar sobre isso? Para que pensar sobre a obra? Ao contrário, quando a gente encontra num dia como hoje, um auditório na nossa Câmara Municipal, pleno de homens e mulheres, para pensar coisas desse tipo, é sinal que a gente tem alternativas boas. Isso é um belo sinal daquilo que a gente precisa e precisa fazer. Nesta hora, volta a um polo. Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática, a percepção. Ela não frequenta uma escola porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola do legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo. Um dos meus filhos, o André, que tem 37 anos, ele até faz o prefácio de um livro meu, chamado Não Nascemos Prontos. O André, quando ele tinha 18 anos, um dia ele estava fechado no quarto dele em casa, em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala em casa ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto.
Ele saiu do quarto dele injuriado por causa da altura da música. Hoje ele gosta de ópera, na época não. Veio até a sala e falou, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Aliás, eu estava ouvindo uma área do Puccini, que é maravilhosa, que eu não posso cantar aqui porque ela é para soprano, chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é magnífica. A Maria Callas a gravou um dia. Pena que eu não posso cantá-la aqui, né, por ser para soprano, mas talvez você a conheça. Eu até dou risada, porque tem gente que coloca essa área na igreja em cerimônia de casamento, na hora da bênção das alianças. Eu falei isso outro dia aqui em Campinas. E é curioso, porque ou a pessoa não entende ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe na vida é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo numa secretaria, num centro cirúrgico, num fogão, no volante de um ônibus, numa sala de aula. Você já pensou? Aliás, deixa eu ver se eu tenho. Olha que coisa interessante. Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, né, que é exatamente do grande, do especial Puccini. E é gostoso, porque talvez aqui nessa sala tenha gente que tenha colocado essa música até um dia no casamento. Não vou. Se você fez isso, fique tranquila e quietinha. Quer ver? Ó, vamos ver se tem. Olha que bonito. Quer ver? Ó. Ó, meu papaizinho querido. Tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta Rossa, né, em Florença. Ou se o senhor me dá esse anel de noivado, eu me mato. E a pessoa põe na hora da bênção das alianças. Deve ser premonição. Eu ouvindo ópera, ele ouvindo rap, ele saiu do carro e falou, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Hoje ele gosta de ópera. Falei, André, que pena, você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade ficou impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade acha que a única trilha a ser caminhada é aquela que você já caminhou. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. Eu falei, André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Insisto, não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já faz o que pode. Por isso, cuidado na atividade de gestão, na área pública, na área privada, mas essencialmente na área pública, no executivo, no legislativo. É preciso cautela para não envelhecer. A prática, a percepção, a cabeça, porque o próximo passo do velho, com qualquer idade, é ficar morno. E a mornidade torna inútil. E a inutilidade torna absolutamente esquecível. Eu faço o que eu posso. Cuidado. Essa é a falência da ação. É a admissão da síndrome do possível. No Brasil tem uma coisa chamada síndrome do possível, que é um perigo. Quer ver um exemplo? Você leva teu carro no mecânico hoje à noite aqui em Campinas, diz, olha, meu carro está com um barulho estranho. Ele diz, vou fazer o possível. Você vai ao médico e diz assim, doutor, eu estou com uma dor no pâncreas. Vou fazer o possível. Você chega para um funcionário, olha, eu precisava disso. Vou fazer o possível. Você desanima. Imagine que você está aqui agora, você sabe que ainda faltam 21 minutos para você se libertar de mim. Você começa a se irritar, você tem coisa séria para fazer. De repente, você começa com uma dor, uma cólica no baixo ventre, que vai para lá e para cá. Tua perna direita começa a tremer, você começa com um pouco de sudorese, ânsia de vômito, calafrio. Isso é sinal de apendicite. A gente pega você, leva para um hospital aqui perto, afere tua temperatura, vê que você está com indício, te para anestesia. Vai levando para o centro cirúrgico, você vai deitado no corredor, vendo passar aquele teto branco na maca. Aí você gruda na mão do médico e diz assim, doutor, vai dar certo a operação? Ele diz, vou fazer o possível. Você quer ficar ali mesmo. Nessa hora nós temos de aprender uma coisa com os norte-americanos. Não é tudo com eles que a gente aprende, não é tudo deles que a gente rejeita.
Tem várias coisas deles que a gente não precisa aprender. Parênteses, há 4 anos, presidente, eu estava em Brasília, aliás, onde estarei amanhã, né, que eu tenho um evento lá. Eu estava em Brasília e trabalhando ali 3 dias e estava lá o Obama, com a comitiva. Por coincidência, eu fiquei no mesmo hotel que a comitiva do Obama, exceto ele. Durante 3 dias, toda hora que eu entrava, eu era barrado e revistado pela segurança norte-americana. 3 dias sendo revistado. No terceiro, não aguentei. Cheguei para o chefe da segurança norte-americana e falei o seguinte: eu sou brasileiro. Eu vou te contar uma coisa. Nós nunca demos um tiro num presidente nosso. Por que eu ia querer dar no teu? Certo? Nós nunca. O único presidente nosso que morreu a bala, ele deu o tiro nele mesmo. Vocês já mataram 5 e deram tiro em 11. Larga deu. Ele não entendeu nada. Mas tem coisas nos americanos que a gente tem que observar. Por exemplo, quando você pede uma coisa para o norte-americano, ele diz, I will do my best. Vou fazer meu melhor. Atenção. Não é uma questão de idioma, é uma questão de atitude. É absolutamente diverso. Fazer o possível e fazer o melhor. Por isso, pergunto aqui para você agora, mas não quero que você responda, só que você reflita. Na tua atividade, na atividade que você tem no executivo, na prefeitura, no estado, está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.